Essa questão 31, essa é uma questão para fazer diferença. Ela envolve conjunção e pronome relativo. Aqui nós temos o emprego do que, nós temos a função do que, nós temos o que representa dentro do texto. Nós vimos em uma questão anterior, muito brevemente, essa questão do que, o emprego do que nas questões. É uma questão que a UNA explora muito, acredito que venha para esse concurso também uma questão explorando o emprego de que, certo? Antes de nós iniciarmos, eu quero ler o enunciado, sublinhar uma expressão que tem, nós vamos fazer um esquema relacionado ao emprego do que, e aí nós vamos voltar para a questão, que aí fica mais fácil de nós resolvermos, tá? E aí a gente vai revisando já esse conectivo, esse pronome relativo. Questão 31 diz assim, ó, analise as assertivas a seguir a respeito do conectivo que. Bom, o que eu sei do que, ou o que eu preciso saber do que? O que, vamos colocar aqui, ó, ou ele é um pronome relativo, ou ele é uma conjunção integrante. Para vocês conseguirem identificarem de um modo mais rápido isso, nós vamos fazer assim, ó. Para o que ser um pronome relativo, ele vai retomar um substantivo. Ou ainda, pessoal, ele retoma pronome. Na maioria das vezes, ele retoma substantivo. Às vezes, ele retoma pronome, tá? É bom saber. E a conjunção integrante, ela não retoma substantivo. O que temos depois de uma conjunção integrante é um verbo. Então, nós teremos assim, ó, antes haverá verbo, antes desse que haverá verbo. Vamos exemplificar que fica mais fácil para vocês entenderem. Digamos assim, ó, esta é a obra que eu li. E num segundo exemplo, nós temos assim, ó, penso que serei aprovado. Qual é a diferença entre a primeira frase e a segunda frase? A primeira frase, nós temos um que, eu vou sublinhar aqui os quês já, né? Ó, vejam que aqui, ó, nós temos obra, que é um substantivo. Aqui nós temos, aqui nós temos um verbo, mudou a classe gramatical, né? Este que aqui, ó, ele retoma a obra. Como assim, Tati? Retoma a obra. Esta é a obra que li. O que eu li? Ó, o que eu li? A obra. Então, este que está fazendo uma referência à obra, que é um substantivo. Quando isso acontecer, o que será classificado como um pronome relativo. Tem um macetezinho, uma dica aqui, pessoal, que dá para fazer assim, ó. Se eu conseguir substituir o que por o qual, ou ainda a qual, aqui esse o qual e esse a qual, eles aceitam flexões, tá? Então, pode ser, por exemplo, assim, ó, os quais, plural, pode ser as quais, plural também, é masculino e feminino, tá? Então, eu posso flexionar, pode ser nos quais, dos quais, com os quais. E aí eu tenho, quando eu conseguir fazer isso, este que será classificado como um pronome relativo. E sempre antes dele vem um pronome ou um substantivo, como é aqui o caso de obra. Na letra B eu tenho um verbo. Como eu tenho um verbo, esse que, ele não é chamado de conjunção de pronome relativo, perdão. Ele é chamado agora de conjunção integrante. Memoriza bem isso, conjunção integrante. E ele vai introduzir uma oração. Isso que eu estou falando agora não faz parte da questão, mas eu vou colocar aqui para aprofundar um pouquinho. Ele vai introduzir uma oração subordinada, mesmo que não seja dessa questão que eu estou falando, tá?
uma oração subordinada do tipo substantiva. Vocês não precisam saber disso para resolver a questão, mas, de repente, vocês vão precisar dessa informação para as próximas, né? Então, ó, o que antes tem um verbo, ele sempre, nesse caso, é chamado de conjunção integrante, e toda conjunção integrante vai introduzir uma oração subordinada que nós vamos chamar de substantivo. Pode memorizar isso aí, certo? Feito isso, nós conseguimos voltar para a questão e analisar essa questão. Vou deixar assim, uma amplitude maior, que aí vocês conseguem identificar. Vamos ver. Olha, essa é para marcar a correta, ó, estão vendo? Assinale a alternativa correta nessa aqui. Vamos lá. A economia circular é a ciência que repensa as práticas econômicas, diz que o que é pronome relativo. Bom, vamos aplicar o nosso esquema aqui para ver se nós conseguimos entender. Ciência, que é a palavra que vem antes, é um substantivo, é um nome, não é verbo, é a ciência. Assim como obra, que é um substantivo, ciência também é um substantivo. Vocês querem ver que eu consigo substituir esse que aqui por a qual? Que é essa substituição que eu sugeri aqui para vocês antes, né? A economia circular é a ciência a qual repensa as práticas econômicas. Então, realmente é um pronome relativo. A 1 está correta. Se a 1 está correta, eu já consigo eliminar a letra C. A número 2. De acordo com o relatório da Ellen MacArthur Foundation, organização que estuda e estimula a adoção da economia circular, o que é pronome relativo. Vamos aplicar o nosso mesmo pensamento aqui. Organização que. Vejam que nós temos organização que também é um substantivo. Ciência é um substantivo, organização é um substantivo, obra, que eu citei aqui embaixo, também é um substantivo. Vamos ver se nós conseguimos substituir por a qual. Fundação a qual estuda. Consegui. Então, também é um pronome relativo. O número 2 também é um relativo, eu consigo eliminar a letra B. A número 3 é que vai decidir a obsolescência programada gera resíduos que não recebem novos usos. Diz que o que é uma conjunção. Nesse caso, eles colocaram só conjunção, tá, pessoal? Eles poderiam ter colocado conjunção integrante. Eu coloquei aqui embaixo para vocês conjunção integrante, porque é o nome completo. Mas eles podem falar só em conjunção, não tem problema. Então, vamos ver. O que vem antes do que? Resíduos. Só que resíduos é um substantivo também. E vejam que eu posso substituir esse que por os quais, concordando com resíduos, nós seríamos assim. A obsolescência programada gera resíduos, os quais não recebem. Então, se eu tenho resíduos como um substantivo e esse que retoma resíduos, assim como que retoma organização, assim como que retoma ciência, assim como que retoma obra, ele não é uma conjunção. Para ser conjunção, nós teríamos que ter um verbo depois. Então, esse que aqui também será um pronome relativo, ele não é uma conjunção. Coloco o PR aqui de pronome relativo, certo? Então, a número 13 está incorreta. Quais corretas nós temos? A 1 e a 2, assinale letra a Alemanha. Essa é uma questão para fazer diferença, pessoal. Vamos para a próxima.